Olá, que bom que você continua aqui comigo nesses 40 dias de jornada pelo livro de Êxodo. Vamos seguindo mais um capítulo? No vídeo passado, nós vimos Moisés sendo acusado pelo povo por terem sido castigados por Faraó com mais trabalho. Moisés, então, foi orar ao Senhor, pois era a única coisa que lhe restava fazer. E a resposta do Senhor a Moisés é o que veremos no capítulo de hoje. Deus disse a Moisés que estava lhe colocando por Deus sobre Faraó e Arão, seu irmão, seria o seu profeta. Mas já os deixou prevenidos de que seria preciso mais do que 1 ou 2 milagres para cumprir os seus propósitos, porque ele multiplicaria os seus sinais e maravilhas na terra do Egito. Assim, Deus iria pressionar o Faraó para que deixasse sair o povo de Israel dali daquela terra e, ao mesmo tempo, iria se revelar tanto aos israelitas como aos egípcios, provando que somente ele é Deus, além de, claro, julgar os mais de 80 deuses do Egito, mostrando que eles eram falsos e fúteis. E assim Moisés, então com 80 anos, e Arão, com 83 anos, voltaram a se apresentar ao Faraó conforme a orientação de Deus e lhe deram um último aviso, antes que Deus começasse a mostrar o seu poder no Egito. Moisés deu a sua vara para Arão, ele a jogou no chão diante de Faraó e ela se transformou numa serpente. E por que uma serpente? Porque Faraó usava uma serpente no seu cocar real, como símbolo de autoridade e cura para o rei egípcio. Esse foi um insulto direto da parte de Deus e uma forma de questionar a autoridade de Faraó. Na sequência, por meio do poder demoníaco, os feiticeiros de Faraó imitaram o milagre e também transformaram as suas varas em serpentes. Mas o poder de Deus subjugou o poder dos feiticeiros e a vara de Moisés, transformada em serpente, engoliu as outras serpentes. E o coração de Faraó continuava endurecido. Olha só, o Egito tinha uma população média de 10 a 12 milhões de pessoas naquela época. Israel representava 2,5 a 3 milhões desse número, o que significa que o Egito perderia em torno de 25% da sua população e quase toda a sua força de trabalho se Israel partisse. E o faraó estava decidido a não ter esse tipo de prejuízo. O último aviso havia sido ignorado e a batalha agora estava começando para valer. Seriam enviadas 9 pragas de advertência para convencer Faraó. Se ele não deixasse o Israel sair do Egito, o Senhor Deus, por sua própria mão, iria então exercer o julgamento final, matando os primogênitos do Egito. A primeira praga foi das águas que se tornaram em sangue. E não foi apenas as águas do rio Nilo que se tornaram em sangue, mas também outras águas da terra e até mesmo a água guardada nos reservatórios de madeira e de pedra, mostrando que esse milagre não poderia ser explicado simplesmente como resultado de causas naturais. Essa advertência de Deus foi sobre o próprio rio Nilo, que era tratado como um deus. Esse rio era a maior fonte de água potável para o povo e para as plantações, de modo que os efeitos dessa praga foi, assim, devastador. O povo cavou poços perto do rio para obter água limpa, mas os peixes morreram e as suas carcaças em decomposição provocaram um cheiro terrível. Curiosamente, os feiticeiros do Egito conseguiram reproduzir o milagre. Claro que teria sido muito melhor se os mágicos de Faraó tivessem restaurado as águas do Nilo ao seu estado original. Mas eles não fizeram isso porque eles não podiam reverter o que Moisés e Arão haviam feito. Tenha sido através de ilusionismo ou através de um poder diabólico, o poder dos magos era limitado pelo poder do Deus Israel. O apóstolo Paulo usou o exemplo dos magos egípcios para ensinar uma verdade importante, que nos últimos dias Satanás atacará a verdade de Deus e o povo de Deus imitando as obras de Deus. Paulo chegou até a mencionar o nome de 2 desses magos da corte de Faraó. Em 2 Timóteo 3,8 ele escreveu:
E do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Os magos do faraó conseguiram imitar alguns dos milagres mostrados por Moisés, e isso foi suficiente para inflar o orgulho do faraó e impedi-lo de se submeter ao Senhor Deus. Mas essa praga, com suas consequências, duraram uma semana. E então as águas voltaram ao normal. Mas a primeira praga só cessou a fim de abrir espaço para a segunda praga, que viria logo em seguida. E nós vamos falar sobre ela amanhã. Deus te abençoe e até lá!